como as pessoas usam o nome. Eu mesmo já notei que, às vezes, quando a gente fala em utopia, as pessoas pensam que a gente está falando de um delírio, sabe? Uma coisa absurda. Isso tem lógica pela etimologia, pela origem do nome. Aí eu botei o esqueminha ali, que eu acho que é o problema já, né? Por exemplo, vem do grego, tá aí no cursorzinho eu estou passando aí, ó, ou topo, eu não sei pronunciar, mas deve ser ou topo, uma coisa assim. Esse ou é não, e o topo, ou topo, é lugar. Então, utopia seria algo parecido com não lugar. Não lugar. Então, se não lugar, é como se fosse algo que não existe, um lugar que não existe, o não lugar, algo assim, isso já vai contaminando a palavra, né? Beleza. Piora a situação quando dentro da esquerda, na origem do marxismo, por exemplo, o próprio Marx e o Engels, ele fazem uma crítica aos socialistas que não tinham a postura dele quanto ao método, né, o método de mudança da realidade, não sei o quê. Ele chamava essa galera de socialistas utópicos, como se eles, por acreditar na conciliação das classes, pela a mudança de mentalidade, eles não apresentavam a real ação revolucionária. E aí ele chama de socialismo científico o que ele propõe, né? Aquele método, né, de uma revolução a partir da base social, enfim, tudo aquilo que a gente vai conversar na sequência também, para eu não me empolgar aqui. Mesmo assim, as ideias marxistas são tão ricas, são tão complexas, são tão instigantes, tão massa, que dentro das correntes do marxismo tem os que a galera chama de marxista humanista também, que eles dizem, como eu tentei fazer uma síntese aí irresponsável, não basta ter método de transformação e não ter utopia, porque tem que ter utopia. Aí, porra, aí o cara fica assim, ó, doido, primeiro ele chama de utopia para desmerecer. Aí depois ele já diz que tem que ter. Aí por quê? Porque senão tudo fica baseado na, na, na tomada da estrutura, né, dos meios de produção, a estrutura, agora convém aqui uma revisãozinha, né? Lembre, para o Marx, né, a sociedade, ela é a estrutura, que são os meios de produção, e a superestrutura, que são as instituições. E aí, nas instituições, a consciência, a mentalidade. Tipo isso. Então, eu coloquei aí, ó. Se a gente não tiver uma utopia, fica tudo muito voltado para a estrutura, o material, sabe? E a gente esquece da mentalidade. E aí já eu gosto dessa parte sempre de trabalhar com um autor chamado Antônio Gramsci. Não vai dar tempo hoje, que eu me empolgo também, mas é por aí também. O Gramsci, ele sempre diz, não adianta tomar os meios de produção se a gente não muda o ser humano, se a gente não muda a mentalidade. Então a gente tem que agir nas instituições. O que seriam as instituições? As leis, a cultura, as artes, a família, a religião, a escola, a educação, tudo isso. Nasce dessa ideia aquela deturpação chamada pelos doidos fanáticos de marxismo cultural, que a gente conversa no outro dia também, viu? Nessa lógica aí. Então, a utopia seria uma espécie de estímulo. Precisamos dela para a gente ousar e imaginar o mundo ideal. A gente pensa, sonha uma sociedade perfeita. Uma sociedade utópica é uma sociedade só o filé do boi. Perfeita não, porque nunca vai ser, né? Mas a gente idealiza o que nos convém, que é uma sociedade menos desigual, sem desigualdades. Pronto. A gente imagina uma sociedade sem desigualdades, onde não tem oprimidos, tipo isso, nem opressores. Dessa forma, a gente conecta a utopia à esperança. A nossa esperança de alcançar a utopia. E a utopia fica o tal, que eu acho a melhor explicação, daqui a pouco eu vou mostrar aqui no recortezinho, né? A utopia como horizonte utópico, viu? A gente mira nela, escrevi ali até, tinha escrito ali, né? A gente mira no horizonte utópico e persegue. Se a gente não alcançar, a gente tenta um pouquinho de novo. Se a gente não conseguir, a gente tenta um pouquinho de novo, e aí a gente não para de caminhar. Tipo assim. Nessa lógica, é a que eu acho mais poética, mais bonitinha, a explicação do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio. Ele é jornalista e escritor, está vivo ainda.
Que aí ele diz, a utopia está lá no horizonte. Por isso que eu uso isso nas aulas às vezes, viu, negada? Eu chamo de horizonte utópico, né? Nos vídeos aí do Gastro Utópico, sempre eu dou uma insinuada lá nas lives. Doido que alguém perguntasse, mas a negada ou já sabia ou fingia que sabia, né? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2. Né? No horizonte, né? Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos de novo. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia, então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Aí eu fico perseguindo o diabo do horizonte. Quando eu persigo, eu melhoro. Eu caminho um pouco mais, eu caminho um pouco mais. Se hoje é ruim, se hoje é horrível, já tem avanços nisso que eu chamo de horrível. Um dia desse a mulher não voltava, um dia desse a mulher não era gente, um dia desse os pretos eram escravos, um dia desse a ditadura não sei o quê, um dia desse... E aí o pouquinho que eu caminhei foi buscando um horizonte utópico. Tipo isso, Eduardo Galeano, viu? Vou já terminar essa parte. Não vamos falar de praxis agora, não, porque senão eu tenho medo da negada ficar com raiva. Então a gente pode agora conversar um pouquinho e também por causa do tempo, né? E aí, negada, algo sobre essas coisas que eu direcionei já? Alguma coisa? Então, é aquela lógica, né? Gastroutópica, utopia, o que é que isso tem a ver com Paulo Freire, que ele chama de praxis, uma ação revolucionária, que justificada pela utopia, vai gerar mudança para o futuro. E é por isso que tinha aquela sequênciazinha lá que eu botei como praxis, que eu acho bom que a gente deixe para outra semana, porque senão fica muito teórico, né? Fica muito conceitual. E eu queria, para hoje ainda, nesses 15 minutinhos que faltam, mostrar as duas ideias para vocês.